todos, esse é o Saúde Etc. ao vivo para todo o Brasil, para você que curte a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Há pouco tempo a gente teve um probleminha com a internet, vamos ver se a gente consegue começar o nosso programa. Já temos o convidado aqui, inclusive ele já acabou de entrar, vamos ver o que vai acontecer agora. O pessoal não estava vendo a minha imagem e não estava me ouvindo também. Aí fica, né? Se não me vê e não me ouve, aí fica complicado. Mas vamos lá, vamos de novo. Agora vai, né, Fê Tempesta? Agora vai. Eu conto com vocês também para poder mandar aqui para a gente tudo que está acontecendo. Se está travando, se não está. Se tiver travando a imagem, mas a voz está saindo, não tem problema, porque a imagem na volta, fica granuladinha, mas volta, porque são oscilações da internet. Agora, se ficar travada a voz e a imagem, aí realmente... Amiga, seja bem-vinda a mais um Saúde Etc. ao vivo para todo o Brasil, nesse dia 20 de dezembro de 2022. Boa noite. Boa noite! Agora vai. Agora vamos fazer um excelente programa. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão entrando na live, estão curtindo o nosso Saúde Etc. Malco Matheus, Lenis João, Quito Benetton, que é o Maicon Benetton, obrigado. Denise Monteiro Corso também, nossa produtora, Alex Alexandre. Olha aí, Fê Tempesta, que está aqui também com a nossa produção, né? Está sendo a produção aí do programa, está falando que está bem que está. Por favor, conto com vocês para poder mandar aqui para a gente tudo que a voz está boa, se a imagem está boa, enfim, a gente vai continuando a nossa live. Tatiana, como eu estava falando, uma saudade de você, muito tempo que a gente não faz o nosso Saúde Etc. E quero mandar um beijo para você, um abraço. E, aliás, quero também perguntar para você, um beijo, um abraço para alguém especial. Um beijo para todos os amigos que estão assistindo, quem está mandando aqui beijo, oi, que maravilha. Tá travando ainda um pouquinho para mim, mas acho que vai equilibrar. Geralmente no início acontece isso, depois vai. Vamos, vamos que vai dar certo. Falando pro pessoal de casa. Isso, pessoal de casa, Tatiana, o Diego também que vai entrar agora, não fiquem preocupados. O preocupado é vocês não ouvirem. Mas a imagem, ela vai, ela volta. A nossa internet, a minha internet, não vou nem falar nossa, mas a minha internet não é a melhor do mundo, né? Não vai ser nunca, 350 mega, mas eu não vejo esse 350 mega, vou até reclamar. Atenção, reclamações ao vivo com a Claro. Mas o programa tem uma qualidade tremenda e vamos chamar o nosso convidado agora, né, Tati? Vamos chamar o nosso convidado e ela vai explicar como é que ela conheceu esse trabalho lindo, maravilhoso que faz o espiritualista, instrutor de Reiki e terapeuta integrativa. Consciência, seja bem-vindo, boa noite. Vamos lá, está chegando aqui. Boa noite, Diego. Estar com vocês aqui, viu, gente? Oportunidade de estar com você. Que fez um trabalho excelente na Copa do Mundo com a cobertura, hein? A Argentina fez uma bonita aí, né? Eu também não sou, não, mas eu acompanhei pela rede Relâmpago. Que ótimo. Aliás, deixa eu agradecer o pessoal do Relâmpago na Copa, gente. A gente parou com as lives. Tá travando. Eu não sei para você, Diego, travando igual para mim. Música, tá travando bastante. Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Estou vendo que... Vocês dois travam. E eu estou... Consegue interagir, mas o Vitor tá... Para vocês que aquela... Caramba, olha aí. Bom, continuar, infelizmente, está travando, né? Você tem texto. Acho que piora. Vamos lá.
E Vamos hoje, aqui tirar a internet normal. Tiramos agora. Estamos com a internet do celular. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Atenção. Acho que já estou com a internet do celular. Melhorou. Já estou. Melhorou? Melhorou. Olha o Vitor aí agora. Agora vai. Melhorou? Pois é. Tatiana para mim, está travada. Tatiana, para mim, está congelada, assim, em pixel. Congeladíssima. O Diego se mexendo, mas a Tatiana congelada. Eu vou pedir para a produção da Rede Relâmpago trouxer um celular aqui para a gente mostrar. Vamos ver como é que está. Aqui, ó. Para ela, está tudo bem, olha lá. Está todo mundo aqui, mas se desse para eu tirar uma foto agora... Para mim, não. De como está a Tatiana. A Tatiana está congelada para mim. Deixa eu tirar uma foto aqui. Não, para você, eu estou congelada, Diego. Para todo mundo. Deixa eu tirar uma foto aqui. Eu acho que é a rede do Vitor. Aqui, eu vou mostrar para você vocês. sustenta a gente, né? Olha lá, a Tatiana está em pixel, Olha lá, Tatiana em pixel, em quadrinhos, o Diego se mexendo muito bem, a Tatiana paralisou. Bom, mas se vocês estão vendo que está tudo bem, está todo mundo vendo, vocês podem continuar, não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos com o nosso bate-papo. Desculpem aí as falhas da internet, mas estamos voltando, tudo normal por aqui. Bom, hoje estamos com Saúde Etc., com a Tatiana Fagundes, essa nossa parceira querida, especialista, que sempre traz convidados maravilhosos. Hoje o convidado é o espiritualista, terapeuta integrativo e instrutor de Reiki, o Diego Rossi. Diego, se me permite, eu pesquisei pela internet o que seria Reiki. Estou super leigo no assunto. E o Reiki, segundo o Google, é o seguinte: é uma técnica criada no Japão que consiste na imposição das mãos para a transferência de energia. Olha que coisa bacana, gente. Através das mãos você transfere energia. Acredita-se que dessa forma é possível alinhar centros de energia do corpo, conhecido como chakras, promovendo o equilíbrio energético necessário para manter o bem-estar físico e mental. Diego, a primeira pergunta eu já vou fazer. Como que é uma alegria, né? É uma alegria. Você definiu muito bem aí. Qual é a satisfação? Conta pra gente esse trabalho lindo. Né? É uma alegria, né? Porque o Reiki, eu sempre digo que o Reiki, ele nos encontra. Não somos nós que encontramos o Reiki. O Reiki, ele nos encontra. De algum jeito, em algum momento, essa energia maravilhosa que é o Reiki, né? Ela cruza as nossas vidas. E comigo aconteceu assim também. Foi numa imersão meditativa, foi num trabalho de meditação assim muito profundo. Eu não conhecia o Reiki, assim como você, eu não tinha nem na verdade eu não tinha nem pesquisado no Google ainda, né? De fato eu não conhecia, mas eu tive uma meditação em que eu tive algumas intuições espirituais que me conduziram a pesquisar sobre o Reiki. E aí, depois que eu fiz essa pesquisa, eu comecei a me aprofundar, fiz o curso e sigo nesse caminho como reikiano e hoje como instrutor de Reiki, né? Iniciando outras pessoas. A definição que você deu é muito interessante, né? Porque o Reiki, de fato, o que ele é? Uma técnica, não necessariamente uma técnica japonesa. Ela foi descoberta ou redescoberta por um japonês chamado Mikao Usui, né? Então ele teve também um momento de meditação onde ele canalizou essa técnica. Então tem muitas histórias em torno do Reiki, mas a mais conhecida é essa, né? Então ele canalizou essa que é também uma técnica de captação e envio de energia. Mas o Reiki, eu posso te dizer, Vitor, Tatiana, que o Reiki ele vai além disso. Porque o Reiki, pelo menos eu sinto na minha vida como uma filosofia espiritual, uma filosofia de vida, sabe? Que vai te ensinar, por exemplo, a meditar, a entrar em sintonia com a sua real natureza, sabe? E o que é a nossa real natureza, né? Falando sobre Reiki. É entrar em contato com a paz que não é ausência de guerra, é a nossa paz como estado de espírito, né? E felicidade, no sentido pleno. Então o Reiki é muito bonito, eu gosto muito do Reiki, a gente pode ficar conversando aqui a noite inteira sobre esse tema. E o Diego, ele dá curso de formação em Reiki, né, Diego? Eu formo turmas, né, de Reiki, eu também faço iniciações individuais
E é muito legal, é muito gratificante estar em sintonia com esses temas, principalmente os temas espirituais, que eu amo, né? Então, eu amo falar sobre Reiki, amo falar sobre espiritualidade e poder vivenciar isso na prática é muito legal, é muito bonito. Então, eu tenho muita alegria e muita felicidade, né? Tá falando sobre felicidade, eu sinto muita felicidade em ter o Reiki na minha vida. Olha, a gente falando de energia, cara, é uma coisa tão legal, uma coisa tão poderosa, né, vamos dizer assim. E quando você lê, e quando você, né, a gente está vendo aqui o Diego Sim, explicando, é captação de energia e doação de energia, né? Isso é uma coisa tão legal e simplesmente buscando a paz, que não é a paz da guerra. Você falou muito bem o rei, o Diego, o Mr. Reiki, o Diego falou muito bem, sim. porque é o seguinte, Diego, nesses momentos atuais, olha, a gente está uma correria danada, que a pessoa tenta, pelo menos, chegar em casa, eu estou com dor nas costas, eu estou... É só tomar um banho, chegar e deitar na cama para tentar relaxar. Eu acho que 80% das pessoas vivem um mundo corrido, louco, né? Principalmente agora, no final do ano. Eu estava até conversando com a Tatiana, no final do ano é louco. As pessoas parecem que não têm tanto tempo para poder fazer e acabam ficando estressadas. Como o reiki ajuda em relação a isso? Profundamente. Sim, é assim. Você, O através dos reiki, exercícios, em tem algum tese, exercício que a né, em pessoa em casa teoria, pode você precisa fazer? passar por algo chamado iniciação. O que é essa iniciação? É o seu contato inicial com o reiki de uma forma mais profunda. A Rá está aqui fazendo um comentário, ela fez o curso comigo, muito boazinha, gosto muito dela. Obrigado por estar aí conosco, viu? O reiki, você passa, em tese, por uma iniciação. O que é uma iniciação? Né? O nome já diz, né? Existe um início, mas não existe um fim. Então, é um início de jornada para você entrar em conexão com o reiki. Então, para você, em tese, para você ativar os símbolos em que o reiki acessa, é necessário você passar por uma iniciação. Para você receber o reiki de um reikiano, não é necessário, né? Mas para você aplicar o reiki seria necessário. Porém, nessa nossa conversa aqui, eu disse que o reiki ele também é meditação. Então, o reiki ele ensina meditações. Então, nada impede de você fazer uma meditação de uma linha reikiana, vamos dizer assim, né? Para você conseguir entrar em contato com você mesmo. Porque eu acompanhava ao começo da conversa de vocês, que vocês falavam sobre essa energia de final de ano, de Natal, né? Eu Eu, gosto, eu não sou muito ligado ao Natal, mas eu gosto dessa energia que me vem a energia crística, né? A energia, Cristo como energia, que é o que acaba se perdendo no meio dessa. O que eu sinto muito também é a energia de euforia, né? A gente acaba percebendo, né? A euforia, né? Aquela luta também. aqui no shopping, tem que fazer compras, né? Hoje eu fui no shopping com a minha esposa, inclusive, estava lotadíssimo. Muito amigo É, oculto. e o reiki, ele Ah, ajuda nesse sentido, sabe? É você se centrar. Existe muito mito. A Tatiana, ela é professora de meditação, ela sabe falar sobre isso melhor do que eu. Só que existe muito mito em torno da meditação. Imagina. Na verdade, meditação e espiritualidade, Vitor, é algo muito simples. É o que a gente está vivendo aqui agora, né? Então, a meditação é entrarmos em contato com a nossa real essência, utilizando alguma técnica. Por exemplo, o reiki, ele também é uma técnica de meditação. Isso. muito legal, muito bacana. Gente, olha, é muita. Vamos dizer assim, a gente está na primeira página ainda de conhecer o reiki e tudo mais. É claro que você aí de casa que já conhece, tem muita gente que já conhece o Diego. Olha, vamos ler aqui, ó. A Legal. Rá Conexão Luz diz que fez o reiki 2 e 3A com o Diego. O mestre é aquele que desperta mestria. E a Fê tem Ah, a fé, eu Fernanda é minha também diz esposa que aqui, tá eu aí. também fiz. Inclusive, elas trocam aqui figurinhas dizendo aqui, oi, Fê, eu estou procurando, Olha, estou Vitor, a procurando a Fernanda moldura para é uma colocar aquela artista linda incrível. arte Ela acabou sua. de fazer a Legal. logo do Nossa, Racha, linda. Depois até divulga ela no canal da Rede É Relâmpago. O um trabalho trabalho dela é muito bonito mesmo. É maravilhoso. um trabalho chamado Killing, né? Que tem conexão com o que a claro, gente está conversando aqui, claro. né? Que é um trabalho de canalização espiritual. Ela acessa a energia da pessoa e ela faz um É trabalho ali lindo. bonito. Tem sintonia com o que a gente está conversando aqui hoje.
inclusive no perfil do Diego Roque, gente, o @luzconsciência, tem lá uma das postagens que ele fez, alguns quadros, eu não sei se foram, tem alguns quadros que foram feitos por ela, pela Fê, é isso? Ah, sim. Quadros lindos, viu? Eu cheguei a ver, sim, claro, com certeza tem uma música no fundo e tal, uma coisa bem relaxante, e trabalhos lindos, belíssimos. Tatiana, boa ideia para a gente poder divulgar aqui os trabalhos da Fê Tem Festa. Fê, fica à vontade, viu, para mandar para a gente. Depois a gente vai trocar ali o telefone do Diego aqui, para o Diego poder ser parceiro aqui de mandar muitas dicas para a gente também em relação à espiritualidade. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Bom, Tati, eu acabei não falando do Diego no início, esse entra e sai, mas o Diego é um amigo querido. Não conheço o Diego há muito tempo, mas o Diego vem naquele encontro assim de amigos. A partir do Diego, eu fiz uma entrevista para o canal do Diego, Luz Consciência, no YouTube, canal maravilhoso. Indico a todos a se inscreverem no canal. E a partir dessa entrevista, além de conhecer o Diego, a esposa do Diego, que são pessoas maravilhosas, ele me trouxe assim vários amigos, que muitos estão aqui na live, muitos assistiram depois. Então, eu estou num momento assim de reencontro de amigos, e o Diego faz parte desse reencontro de amigos. E tem uma coisa que não foi falada sobre o Diego, e eu gostaria de dizer que o Diego é um ótimo escritor. E ele escreve lindos textos canalizados da espiritualidade. E para fazer a minha primeira pergunta, eu fiz dever de casa. Eu falei, não, gente, os textos são lindos, eu preciso ler pelo menos uns 2 aqui hoje. Eu tenho um texto aqui lindo, é curtinho. E eu gostaria de ler esse texto e fazer a pergunta para o Diego. O texto sobre o despertar. Desperta para quem tu és verdadeiramente. Esquece a ilusão da culpa, da raiva, da picuinha. Esquece a ilusão da conquista. Nada nesse mundo é teu, nada. Nada para bem longe. E experiente, olhar para trás, tu não verás nem de sombra do que era tão real há tão pouco tempo. Desperta do sono profundo, chega de dor, chega de perder para o teu próprio espelho. Chega de vergonha por fingir ser o que é melhor para ontem. Toma coragem, segue em frente o que faz bambear as pernas e vai para cima do que é teu. Lembre-se, nada é teu e, ao mesmo tempo, tudo és. Existe uma interconexão sutil permeando os nossos corpos, nossas mentes e nossas almas. Respeite a Mãe Terra, respeite o Pai Sol e, acima de tudo, respeite quem criou tudo isso. Desperte para o novo dia brilhando forte para a vida eterna. Abrace um cadinho de um raio de sol, seja gota no oceano, seja brilho sereno, seja a mensagem de paz que o mundo quer ouvir. Desperta para quem tu és, verdadeiramente. Paz e luz, os amigos espirituais. Não é lindo? É lindo, né? Esse é um texto que eu recebi espiritualmente, né? Diego um Roque. grupo que me acompanha já faz um tempo, e eles se apresentam como os amigos espirituais. Então, eventualmente, eu recebo mensagens assim canalizadas, com mensagens diretas, às vezes intuitivas. Durante os atendimentos que eu realizo também, eu sinto essa energia junto comigo. E eu tenho muita alegria. Como eu falei assim no início, né? Eu tenho uma paixão muito grande, sabe, Vitor, Tatiana, por esses temas espirituais. E eu tenho uma paixão, mas não por fuga da realidade. Não, não é isso. Eu tenho uma paixão porque me conecta com a realidade que eu estou inserido, sabe? E aí seria a minha pergunta: o que é espiritualidade e como despertar da espiritualidade ajuda a pessoa a ter essa vida mais consciente, legal, mais integrada? Excelente pergunta. Eu faço um projeto no YouTube chamado Projeto Luz Consciência. Foi um chamado da espiritualidade para falar especificamente sobre os temas espirituais, mas de uma forma aberta, assim, né? Conversar sobre espiritualidade não necessariamente vinculada à religiosidade, né? Porque a espiritualidade ela é mais ampla, né? E eu sempre faço essa pergunta no início das lives para todas as pessoas que passam por lá. Eu pergunto o que é espiritualidade, né? E aí cada um tem um... Valeu, obrigado por perguntar. É que eu não falei no canal ainda, né? O que é a espiritualidade assim para mim, né? Nesse sentido.
E eu sinto a espiritualidade como um mergulho profundo no autoconhecimento. É simples assim, né? Mas vamos desenvolver um pouco mais em cima disso, assim, né? É a possibilidade, assim, de nós mergulharmos nas infinitas possibilidades da nossa alma. E o que são essas infinitas possibilidades da alma, né? É aquilo que acontece dentro e fora de mim. Só que o que acontece fora de mim tem uma influência, tem um impacto direto com o que acontece dentro. Então existe uma inter-relação, né, do meu mundo externo com o meu mundo interno. Então eu sinto a espiritualidade como essa inter-relação, sabe? Algumas vezes esse mergulho profundo ele é feito através de uma meditação, em alguns momentos ele é feito aqui através de um bate-papo, em alguns outros momentos é indo no shopping comprar algo. Quer dizer, vida prática, né? Pagando uma conta, enfim, vivendo a vida, não fugindo da vida. Então eu sinto a espiritualidade como uma integração. De fato, eu sinto dessa forma, como algo simples, mas complexo ao mesmo tempo, porque o ser humano ele é complexo, né? Nós temos uma capacidade muito boa, Vitor, Tatiana, de complicar as coisas. Nós temos essa capacidade, é inerente do ser humano. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma capacidade de complicar, nós temos uma capacidade de questionar. Então isso que faz o ser humano ser um ser único, né? É um ser espiritual vivendo uma experiência humana, mas é um ser único. E esse questionar e essa bagunça que existe dentro de nós é espiritualidade também, né? Não, não. Eu escrevo. Você tem algum livro que você já escreveu ou não? Ele precisa começar a escrever os livros também. Eu gosto muito de escrever, assim, eu sinto que é uma Também forma de eu canalizar acho. o que está dentro de mim, né? Eu acho que é uma praia, é um mar que eu navego melhor até do que o bate-papo aqui, né? Eu sinto que eu consigo me expressar o que vem da minha alma, né? E eu tenho muitos textos escritos, alguns eu compartilho no Instagram, tem alguns no meu site também, peço licença para vocês para falar do site, que é o luzconsciência.com.br. Então tem alguns textos que são exclusivos do site, alguns eu compartilho no Instagram, e tem alguns que eu não compartilhei aberto, não porque são questões muito íntimas, assim, não tive coragem ainda, mas em algum momento isso aí sai. Mas não tem nenhum livro não, gente. Sei lá, é uma ideia, né? Olha, acompanhando também as lives maravilhosas que estão lá no perfil Luz Consciência no Instagram, aliás, estão exibidas por lá, a gente tem dois temas aqui que realmente me fizeram ter curiosidade. Ele fez duas lives, uma acompanhada com a Raquel, deixa eu ver, Raquel Macedo, Saulo Calderon. Vir aqui, Raquel Macedo e Saulo Calderoni, é isso? Saulo Calderoni. Olha os temas, gente. Vivência no plano espiritual, vivências do plano espiritual e experiências fora do corpo. Eu queria saber um pouquinho do Diego. Diegão, resume pra gente como é que foram essas lives. São temas que são assim, muito importantes para mim, porque eles estão vinculados diretamente à minha jornada de busca espiritual, né? Então, quando você fala sobre busca espiritual, inevitavelmente você vai acabar caindo nesse tema, né? Por quê? Porque a experiência fora do corpo, ou a projeção astral, ou a viagem astral, tem diversos nomes, né? Ela é uma capacidade inerente de nós como consciência. Então a gente parte de um princípio, eu parto desse princípio como uma verdade para mim, né? De que nós somos consciências acopladas nesse corpo físico. E para essa consciência poder respirar o ar espiritual de vez em quando, ela precisa sair do corpo. Ou seja, então a gente faz isso durante o sono, né? Então, em tese, faríamos isso durante o sono. Teoricamente, todos nós temos essa capacidade por se tratar de algo de algo inerente. Só que nem todos nós conseguimos trazer a consciência. Quando a gente acorda, nem todos conseguem recordar dessas experiências. Muitas vezes a gente tem uma experiência e a gente
a gente lembra de um fragmento, ou a gente acorda com uma sensação diferente. Enfim, tem um estudo muito vasto, né? Eu fiz uma live com a Raquel Macedo, que é uma amiga lá do grupo de estudos. Ela tem muitas experiências, então ela compartilhou algumas dessas experiências que ela tem. São experiências muito legais, assim, bacanas. E o Saulo Calderon é um especialista nessa área, Vitor e Tatiana. Ele faz muitos anos que ele fala sobre esses temas. Ele tem um canal muito conhecido no meio espiritualista. Ele foi aluno do professor Wagner Borges, que é o maior especialista nessa área no planeta, né? O professor Wagner Borges é um querido, é um amigo também, né? E é um cara bom para vocês trazerem aqui também para bater um papo sobre esse tema. Seria uma honra. Com certeza. Tati, eu coloco minhas palavras da Tati. Seria uma honra, gente, receber todos eles aqui. Tati, vamos agendar, então, uma conversa, de repente, em 4 aqui, né? Com o professor, com a Raquel, com o Saulo também. Olha, lives maravilhosas. Gostaria que o Diego Tatiana, explicasse é com você. para as pessoas. Tem muita gente que escuta falar em consciência, mas não sabe bem o que é consciência e a relação da consciência com a nossa saúde, já que o nosso tema, né, o tema do nosso programa é saúde. Qual a relação, né, de todo mundo falar o despertar da espiritualidade, o despertar da consciência, mas de que forma estar desperto, né, expandindo a consciência ajuda na nossa saúde. Pergunta muito boa, hein? Não sei se eu estou à altura para responder, mas assim, consciência, né? Consciência. Interessante essa palavra, porque ela remete a algo subjetivo, né? E é a nossa vida subjetiva. Verdade. Só que a vida subjetiva ela está interligada com a vida prática, como eu falei agora há pouco, né? E aí, dentro desse estudo, né, o que é a consciência, né? O que é a consciência? É a nossa essência, né? Seríamos nós. Dentro da nossa consciência, existem corpos energéticos. Eu assisti uma live da Dilma aqui com vocês e ela falou sobre esses corpos, né? Ela muito bem falou sobre isso. Então, a nossa consciência, ela utiliza esses corpos. E é interessante que dentro desse estudo, me vem aqui agora para fazer essa relação entre consciência e inconsciente, né? Entre consciente e inconsciência, né? O Carl Jung, né, que foi um psiquiatra suíço que desenvolveu um estudo, uma abordagem terapêutica chamada psicologia analítica. Ele falou muito sobre o inconsciente, sobre o nosso inconsciente. E o que é esse nosso inconsciente? É algo dentro de nós que nós não temos consciência, né? Então, dentro desse inconsciente existem 1000 possibilidades, né? E uma dessas possibilidades é o despertar, que é o que a Tati acabou de falar. O que é esse despertar, né? Parece que despertar é uma chavinha, né? Que virou uma chavinha, agora eu despertei, acordei. Como eu sinto, né? Como é que eu sinto o despertar? Eu sinto como um processo. O que é um processo? É algo dinâmico, é algo que acontece. Então tem momentos de despertar espiritual. Eu sinto assim na minha vida, sabe? Tem momentos em que a rotina prática parece que me engole. Isso acontece com todo mundo, né? Então a gente entra num ritmo frenético, paga a conta, não sei o quê, nem vê a semana passar. Parece que nada está acontecendo, parece que a gente entrou no automático. E aí, de repente, acontece algo do nada que desperta, de repente, dentro de nós uma nova consciência. Então, isso é um despertar da consciência. Isso pode acontecer com vivências meditativas. Eu gosto muito de falar da natureza, porque eu sinto uma conexão muito grande com a natureza, porque nós somos seres da natureza, mas a gente esqueceu disso, né? Então, através do contato da natureza, eu tenho essa possibilidade de ter novos despertares, não sei se é essa palavra, né? Novos momentos de despertar espiritual. Então, eu sinto consciência dessa forma, né? Com a nossa essência que está temporariamente acoplada nesse veículo aqui. Só que não é só um veículo, é um templo sagrado, né? O nosso corpo ele é um templo sagrado. Então, é importante, já que a gente está falando sobre saúde, é muito importante a gente cuidar desse templo, né? O cuidar da saúde
ele não é só cuidar da saúde física, é cuidar da saúde mental e cuidar da saúde espiritual. Isso é fundamental, né? Sinto assim. E você, como psicoterapeuta, não, e o Diego, como psicoterapeuta holístico, olha, ele enxerga o ser humano nesse todo, dessa forma holística. E o Diego, ele criou um método, Sim, né, de psicoterapia é a psicoterapia espiritualista. O que que eu senti na minha jornada, sabe? Só deixar registrado aqui que eu não sou psicólogo. Eu tenho uma pós-graduação em psicologia analítica, né? O que me dá um título para eu poder atuar como psicoterapeuta, mas eu não sou psicólogo, né? Então respeito muito essa área, mas por não ser psicólogo, foi uma opção, né? Eu sinto que eu consigo ir por mais caminhos, né? Eu consigo trabalhar com a integração, né? Com a terapia integrativa, com a terapia holística, que agora virou terapia integrativa. O que é o holístico, né? Holos, todo, que integra. Então, a psicoterapia espiritualista, na verdade, ela vem de uma necessidade que eu senti na minha jornada, na minha caminhada. Porque eu fiz e faço terapia, eu entendo que é muito importante, inclusive para o processo de autoconhecimento e de despertar, né? Para a gente não viajar demais e sair do chão. Então a terapia ela é importante. Só que as terapias, né, as psicoterapias que eu experimentei, muito boas por sinal, eu sentia uma limitação. Sempre tratando muito das questões da psique humana, mas ignorando a parte espiritual. É o que eu sinto, tá, gente? Então, assim, é a minha experiência, não é uma crítica, nenhuma abordagem terapêutica. Eu trabalho na parte espiritual também, E não aí, saberia fazer diferente, Diego, Tati, é isso aí. passando por atendimentos espirituais ou espiritualistas, né, que tem uma visão só espiritual, eu sentia que era ignorado a parte psíquica. Ou seja, tudo era obsessão espiritual. Tudo é problema espiritual. Tem que tomar banho disso, banho daquilo. São bons, mas não é só isso, né? Então eu senti a necessidade de integrar, de fazer essa integração. Então, assim, eu desenvolvi algumas capacidades parapsíquicas que me dão condições de analisar energeticamente a pessoa. Mas tudo bem, tudo bem. E aí o que a pessoa vai fazer com essa informação que eu estou passando para ela? Sabe? No meio espiritualista se fala muito de bloqueios, né, Vitor? Não sei se você já ouviu falar. A pessoa está com os chakras bloqueados, né? Tá bom, legal. Aí a pessoa tem bloqueios. E o que ela faz com isso? Né? Ou a pessoa vai lá e aí ela relembra de um trauma, né? A pessoa acessa um trauma de algo quando ela era criança. E o que ela vai fazer com isso? Né? Então ela acessa uma vida passada dela. Vamos levar em conta aqui que existem outras vivências, né? A pessoa acessa uma vida passada dela. O que ela vai fazer com isso? Né? Então a junção desses dois saberes, né? A junção desses dois saberes a gente pode transformar em algo maior. E a psicoterapia espiritualista ela propõe isso, analisar a parte energética, a parte sutil, a parte subjetiva, mas também analisar a influência da psique, porque nós temos essa influência, né? E exatamente isso que você falou anteriormente, da consciência. Se a informação não ajudar a despertar a consciência... Exatamente. E a espiritualidade também, sabe? O estudo da espiritualidade é algo assim muito sedutor no primeiro momento, porque principalmente se você experiencia algum tipo de fenômeno, né? Se você viu algo, sentiu algo diferente, você sente uma vontade de buscar. Isso é inerente do ser humano, né? Questionar, buscar. Mas se você ficar só preso no fenômeno, você fica com uma âncora no pé, que não vai permitir você expandir, né? Exatamente. Eu acho que mais ou menos, eu queria fazer uma pergunta até para o lado mais espiritualista, vamos dizer assim, do Diego. É o seguinte, entes queridos, né, que nos deixam e tal, tudo mais, eles, né, saíram do corpo físico, né? Enfim, eu acredito muito que o espírito deles vão para outro lugar. O fato de você, por exemplo, que ficou aqui, ficar lamentando que fulano, que ciclano, faleceu, não foi... Tal, excelente pode pergunta, prejudicar Vitor. Muito boa sua o pergunta. espírito Vamos levar em da consideração pessoa que foi? assim, ó.
Tudo é energia. Hoje a ciência, ela já explica isso, né? Tudo é energia. Então, se tudo é energia, o nosso pensamento também é energia, né? E na energia existe um magnetismo, né? Ou seja, você já percebeu pessoas que são viciadas em pensamento negativo, que você encontra, ela só reclama da vida, sabe? Ou o contrário também, a pessoa que é a gratiluz, você encontra, sempre tá tudo bem. A vida é uma mentira, né? Porque não, Não é, pode né? Eu parecer que é não posso roupa. ter dor de barriga, eu não posso ter. Então, né? O ser humano é isso, né? O ser humano, a gente tem essa oscilação. Então, pensamento é energia. Então, vamos pensar assim: se essa pessoa que ela encerrou a jornada dela aqui, e ela partiu para uma nova experiência, o teu pensamento é uma energia e ele é magnético. Se você está pensando na pessoa, existe algo chamado formas pensamento. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas assim, basicamente, você pensa, chega na pessoa. O Saulo Caldeirão fala do WhatsApp astral. Eu adoro essa definição dele. O que é o que Ai, não eu uso para minha isso, vida? Eu uso para minha adorei. vida isso. Ele é O que é o WhatsApp astral? É a mensagem direta, cara. WhatsApp Você pensou no astral. teu parente, chega na pessoa na hora. Então, se você pensa com tristeza, o que vai chegar na pessoa? Tristeza. Agora, se você pensa com gratidão, a gratidão no sentido pleno, não a gratiluz, a gratidão no sentido pleno, né? Eu sou grato à pessoa que você foi na minha vida, a importância que você teve na minha vida. Eu espero que você esteja muito bem. E você manda essa mensagem do teu coração, sem vitimismo, sem desespero, isso vai chegar na pessoa, inclusive vai ajudá-la no processo dela. Agora, o inverso, é importante falar sobre isso, sabe? Um pensamento de tristeza pode atrapalhar muito, inclusive, uma pessoa que já desencarnou. Por quê? Porque ela vai seguir a viagem dela, ela vai seguir a jornada dela. A nossa viagem, a passagem já está comprada, a gente só não sabe a data, né? A nossa passagem, então, quer dizer, todos nós vamos passar, todos nós vamos viajar para o plano espiritual de volta, a nossa real morada, né? Então a pessoa precisa seguir a jornada dela. Então, se a gente manda um pensamento, se a gente envia um pensamento, uma emoção, um sentimento de tristeza, a pessoa vai receber. Imagina se você encontra alguém, a pessoa na rua, vamos fazer um exemplo para a vida prática, ou alguém te liga e fala que está muito triste. Como você se sente? Com o mínimo de empatia. Você vai se sentir triste, né? Você vai se sentir triste. Então é importante não maquiar a tristeza, a dor, porque isso vai acontecer. Mas é importante ressignificar, sabe? A espiritualidade não é para deixar a gente vazio, oco, sem sentimento, não é isso, né? E dar uma resposta vazia, falar a vida continua. Não, a dor também existe, a gente sabe disso. Mas ressignificar a dor é muito importante para o processo de quem ficou e de quem partiu. E não só dos seres humanos, dos pets também, viu? Com certeza, eles Sim, sentem os cachorros muito. sentem também, viu? Os pets também, olha. Legal. Olha, deixa eu rapidamente aqui, deixa eu mandar um beijo, um abraço aqui para a galera que está entrando também. O Diego e Tatiana, olha que galera legal, olha. Gabrielzinho de Irajá, beijo nele, lindo, maravilhoso, fez aí o Relâmpago Entrevista com a gente, sambista. Pastelaria da Dona Maria, Flávia, a Mila, o Rafael, a Elô, o André, o Mauro, Comarques, Ganville, Claudinei. Olha, tem recado aqui para Tatiana também, deixa eu procurar aqui, teve recado. Tati Linda, uma menina iluminada, disse a Janaína Guerra, Nova York. Olha que bacana, estamos internacionais. A Rá Conexão Luz diz que o Daniel Ciribelli também é um cara que você pode trazer aqui no canal, Vitor. Ele participou do meu ele está aqui projeto agora. Olha, vamos matar um. Tem uma live lá que ficou gravada. Ele tem muitas experiências, ele tem um canal muito legal e é um cara muito bacana. Um cara, gente finíssima, assim, gente boa, troca uma ideia muito legal. Um cara legal para vocês trazerem aqui também. Tô fazendo propaganda de um monte de gente, hein? O Igor também. Olha aí, Tati. Vamos chamar essa gente toda, Tati. Gente que são ótimos. Estou falando que eu encontrei vários amigos. Eu estou muito feliz. Legal. Gente, olha, eu quero mandar um beijo também para Dilma Oliveira, que olha, sensacional. Hoje é aniversário
dela, é verdade. Desejamos parabéns para ela lá no grupo e parabéns aqui ao vivo também para Dilma. Dilma, muitas felicidades, saúde para você. Ela faz o nosso programa. Olha o nome do programa, Diegão. Universo Holístico. E eu aprendi hoje, na live, que holístico quer dizer tudo. E se a gente fala universo, é tudo do tudo do tudo. Então, olha que programa completo que a Dilma Oliveira apresenta por aqui na Rede Relâmpago. E realmente é uma aula, né, que a gente recebe dos nossos parceiros especialistas. Vamos falar um pouquinho do Instituto Rashua também, esse trabalho magnífico que a Tatiana Fagundes faz em São Paulo, mas que é espalhado aí em todo o Brasil. Você pode, claro, fazer várias práticas que somente o Instituto Rashua faz. Rashua Cabo Frio, Rashua Barra da Tijuca, Rashua SP, Rashua Argentina. Tati, como é que estão os trabalhos com a nossa meditação? Eu até falei que não ia trabalhar essa semana, mas eu não consigo. Eu tirei uma semana de férias, já voltei fazendo alguns atendimentos, dando aula. Só os adolescentes e as crianças que estão de férias. É maravilhoso. E a gente está preparando bastante coisa aí para 2023. Alguns cursos em EAD, os livros sairão, enfim. Né, os meus livros, os infantis e os de infantos juvenis, já para 2023. Então tem bastante coisa para acontecer no próximo ano aí. Estou muito feliz. E eu tenho feito várias lives, né, com todos esses amigos me convidando para lives. Eu estou com a agenda cheia, gente. Bora falar de espiritualidade. Bora. Com certeza, com certeza. Sim. Aliás, estamos abertos ao conhecimento o tempo todo, né? É sempre bom a gente ter lives que nos multiplicam em relação a viver melhor. Dia 27, né? Às 8 horas da noite, faremos uma live no canal Bosque Sagrado do YouTube, com a Priscila Mello, com a Raete, que está aqui presente, com a Dilma Oliveira. Então, nós 4 falaremos sobre prosperidade para 2023. Olha que legal, as meninas super poderosas aí. Excelente. Legal, dia 27. Então, dia 27. Aliás, a Dilma tinha falado comigo, inclusive, porque agora nós vamos ter as lives especiais de final de ano da Rede Relâmpago. São 2 lives. Os grupos serão o primeiro grupo, e depois o segundo grupo. E ela falou, olha, dia 27 não pode ter uma live sensacional. Eu falei, também não quero, eu quero ver também a live, poxa. Né? Às 8 da noite, dia 27, então tem essa live maravilhosa lá com a Tatiana e a Dilma e as outras companheiras sensacionais, geniais. Muito bacana, muito legal. Bonito trabalho que vocês fazem. Eu tenho uma pergunta curiosa aqui para o Diego. Ele também fala muito de tarô e numerologia. Eu queria saber como entraram esses 2 temas, como entraram esses 2 grandes artifícios aí da espiritualidade na vida do Diego. Como é que tudo começou, Diego? Porque eu sinto a espiritualidade sempre muito presente assim na minha vida, desde muito pequeno, né? Ou seja, tentando me encontrar desde sempre, né? Me perdendo de vez em quando, me achando. E no meio de tudo isso eu encontrei o tarô, ou o tarô me encontrou, né? Eu sempre gostei desses temas, né, desses temas espirituais. Numerologia eu não tenho muito conhecimento. Eu tenho uma série no YouTube, a gente participa de um canal chamado Consciência Próspera, do Samuel. E lá nós temos uma coluna que se chama Luz Consciência, onde eu e a Vânia, nós falamos sobre tarô, eu falo sobre tarô e ela fala sobre numerologia. Então a Vânia é especialista em numerologia. O tarô, eu sempre gostei desses temas, né? E o tarô, ele surge na minha vida, eu passando por consultas, né? Tinha uma senhorinha em Praia Grande, quando eu morava em Praia Grande, não, morava em Santos, mas eu ia em Praia Grande passar por atendimentos nessa época, eu ainda não morava em Praia Grande. E eu ia passar por atendimentos com ela, para ouvir coisas sobre a vida, ouvir dicas, né? Eu sempre gostei, assim, do tarô no sentido simbólico, porque o que me chamava a atenção, Vitor, Tatiana? A parte simbólica, sabe? Porque quando eu ia lá, ela me falava, me dava dicas, me dava conselhos, e só que o que me chamava a atenção mesmo eram as imagens do tarô, os símbolos do tarô, porque o tarô, ele tem imagens muito bonitas, né? O tarô, ele tem imagens lindas, e o tarô tem símbolo.
E o ser como consciência, nós seres humanos como consciência, nós somos seres simbólicos. Então a simbologia ela é muito importante para o nosso processo psíquico e espiritual. Então eu descobri, ou o tarô me descobriu, não sei dizer o quê, né? Não sei dizer quem que se encontrou primeiro. Foi passando por atendimentos. Depois eu comecei a estudar por curiosidade, né? Comecei a estudar por minha conta mesmo. Ler livros, às vezes eu pegava uma apostila na internet, lia. Até que depois eu comecei a fazer alguns cursos, fiz cursos, fiquei estudando durante um tempo. E aí aos pouquinhos eu fui sentindo a necessidade de começar a ler tarô para outras pessoas. E aí a trajetória é normal, né? Você começa a ler para um amigo, para um familiar, né? Aí depois isso vai expandindo, até que tomou uma proporção na minha vida que hoje eu trabalho com tarô, né? É uma das minhas atividades. Tarô voltado para o autoconhecimento, né? Tarô como uma ferramenta para a gente acessar o nosso autoconhecimento, para a gente acessar o que existe de melhor dentro de nós. E aí o tarô ele pode ser uma ferramenta de adivinhação, algumas pessoas vão por esse caminho. Não tenho nada contra, mas não é o caminho que eu vou, né? Eu sinto que é muito pequeno para o ser humano você dizer o que vai ou não acontecer, sabe? Pô, o meu amor vai voltar ou não vai? Isso é muito pequeno, sabe? Isso é muito pequeno para nós como consciência. Então o tarô ele tem uma capacidade muito maior. Então eu utilizo o tarô para esse tipo de fim, né? Para auxiliar no autoconhecimento, exatamente. Ótimo. Tati, é contigo. Eu adoro tarô, gente. Olha, são cartas realmente bonitas, né? Outro dia, deixa eu mandar um beijo. Vanessa Porto, que apresentava o Universo Místico, que virou Universo Holístico. Ela leu algumas cartas, ela jogou algumas cartas de tarô aqui pra gente. E, claro, deu coisas boas e explicou até que as cartas que têm imagens ruins podem não ser ruins para você, se caso elas saírem. Né? Tudo tem a sua interpretação, né? Conforme a segunda carta, a terceira carta, é tudo uma leitura. E não pode ser de uma carta só. Eu gostaria de ler um segundo texto seu, Diego. Eu adoro os textos do Diego. Para emendar a outra pergunta, que estávamos falando justamente sobre vibração, né? Então, esse texto aqui diz o seguinte: o chakra cardíaco e a vibração da compaixão. Quando a vibração da compaixão atinge o chakra cardíaco, é possível sentir a força do amor cósmico brilhando nas entranhas do ego. As luzes que brilham na aura refletem nossa real condição. E quando o chakra cardíaco recebe essa energia intensa de amor, até os olhos mudam de cor. As picuinhas, os medinhos, a ganância ilusória e a culpa por viver esse ciclo apenas servem para bloquear a energia da compaixão presente em nosso ser. É necessário viver a vida e deixar a mágoa de lado, virar a página mesmo. Nunca, jamais mendigue amor ou assistência emocional. Quanto mais você rasteja, mais você bloqueia a energia da compaixão presente nos teus poros energéticos. Não é necessário ser zen, gratiluz ou positivista tóxico para acessar a vibração benéfica e curativa da compaixão. Tente apenas retirar o filtro da culpa e pule a pedra da mágoa, vire a esquina da solidão e respire pelas narinas. Talvez esse movimento te mostre um outro lado das coisas. Considero-me uma pessoa muito ansiosa, cheia de defeitos, com muitas sombras e coisas boas reverberando na sintonia exata de quem desceu para mais uma encarnação, e assim vou percorrendo a jornada, melhorando em alguns pontos, piorando em outros, equilibrando o que dá para equilibrar, jogando para debaixo do tapete o que ainda não tenho forças para mexer. Mas, quando sinto a energia da compaixão vibrar dentro de mim, dou uma boa gargalhada, levemente adoçada. Dessa forma, livro-me mesmo que por alguns instantes de maia. Então respiro fundo e sigo caminhando.
Om Mani Padme Hum. Diego S. Roque. Sim. Olha, tem uma parte ali que eu adorei, que você, olha, a parte do equilíbrio, né? Porque você não Não. precisa ter gratiluz e também colocar problema o tempo todo Equilíbrio no seu caminho. A parte do equilíbrio. Foi quando, cara, olha que texto, Acho Vitor. Vai escrever um mesmo. livro sim, ô E a minha Diego. Vamos pergunta, botar esse e a livro minha aí, pergunta vamos. vai Vai servir sobre para muita energia, porque gente, o viu? Diego ele também realiza uma terapia bioenergética e gostaria que ele falasse da importância do nosso sistema energético equilibrado para a nossa saúde, desses chakras estarem em equilíbrio. Então, ele pode falar um pouquinho sobre os chakras, essa terapia Legal. Primeiro, eu bioenergética que ele agradeço por realiza. você ter lido. Esse texto é meu mesmo. Eu agradeço por você ter lido. E esse texto ele fala sobre compaixão e sobre culpa, né? São dois caminhos dentro da nossa alma, né? E a culpa, sabe que a culpa ela trava muito o nosso centro energético, aqui o chakra que a gente chama de chakra cardíaco, né? Que é o nosso centro de sentimento mais expandido, né? É a nossa conexão real de amor, é a nossa conexão real de compaixão. E a culpa ela acaba sendo uma âncora muito grande na nossa vida, sabe? Eu sinto que a culpa é o que mais atrasa a gente. Interessante você falar isso porque hoje mais cedo eu fiz um atendimento bioenergético, da terapia bioenergética, e a pessoa ela estava presa na energia de culpa. E por estar presa na energia de culpa, eu percebi energética. Deixa eu dar o contexto, né? A terapia bioenergética é uma terapia que eu aplico utilizando a capacidade da clarividência. O que é a clarividência? É a gente conseguir ver a parte sutil de nós como consciência, né? Então, nessa parte sutil, eu consigo identificar os chakras das pessoas, são os centros energéticos, né? E nesse atendimento, eu percebi que a pessoa tinha uma mancha, sabe? Uma mancha aqui no chakra cardíaco, uma mancha cinza, algo frio, gelado. E aquilo tinha uma relação muito grande com culpa, sabe? E a harmonizar essa região, primeiro assim, né? Existe um processo dentro disso. Primeiro é você reconhecer, né? Descobrir que realmente existe algo dentro de você. Isso existe dentro de todos nós, como disse no texto lá. Estamos todo mundo no mesmo barco, então a gente vai oscilar mesmo, né? É, e quando, quando existe um bloqueio dentro da gente, vamos dizer assim, né? Quando existe um bloqueio dos nossos chakras, isso acaba reverberando na nossa vida prática. Então, a gente buscar harmonizar, a terapia bioenergética, ela não só identifica esses bloqueios mais potenciais também, porque todo bloqueio é um potencial, né? O que é um bloqueio energético, né? Os chakras são centros de energia. Então, se tem um bloqueio, é porque tem energia represada. Então, a gente precisa fazer essa energia fluir. Quando a gente faz essa energia voltar a fluir, a pessoa volta para a real condição dela. Então, isso ajuda muito, inclusive, na vida prática. Primeiro passo, identificar isso. Quando a gente identifica que existe algo, a gente pode partir para um próximo passo, que é o acolhimento. Porque a culpa não deixa a gente acolher. A culpa, ela esmaga, né? A culpa, ela deixa a gente ancorado. Então, a gente precisa acolher. Acolher as nossas limitações. É muito importante, sabe? Acolher a nossa sensibilidade. Acolher os nossos medos. Depois que a gente acolhe, aí sim a gente tem a possibilidade de ressignificar, de transmutar. Vou usar uma palavra bonita, de transmutar. Né? O que é esse transmutar? Não é só uma transformação, é ressignificar algo dentro da gente. Então, a terapia bioenergética, ela se propõe, ela tem essa proposta, essa abordagem de identificar bloqueios e potenciais, fazer uma limpeza energética e proporcionar ferramentas que eu considero muito importante, ferramentas para que a pessoa seja o seu próprio canal de cura, uma libertação psíquica e espiritual. Porque eu não quero que a pessoa fique presa em mim, fazendo uma terapia bioenergética por anos. Não, a ideia não é essa. É dar recursos para a pessoa conseguir identificar dentro dela e ela seguir o caminho. E eventualmente a gente se encontra de novo aí. Maravilhoso, é isso aí. Bacana, muito legal. Olha,
Diego, Eu estou no estado de São você, Paulo, claro, estou numa cidade chamada Souza, é um você distrito está de em que Campinas, região do pertinho de país? Você está Campinas. onde? Mora no Paraíso. E Então é uma foi delícia cada aqui. vídeo no Instagram que eu falei, Estou aqui. eu vou ter que fazer terapia, Não, é porque o assim, ó, Diego tá me gente, fazendo sentir inveja de mim, porque toda vez que eu vejo o vídeo, eu fico, A ai, olha que Tati, maravilha. eu acho que é do Rio, o Vitor também é do Rio, né? Eu sou Dois, do Rio, é mas eu dois moro aqui já há cariocas, né? E aqui é um bastante, né? santista. Então eu sinto falta Isso, tudo. da praia, sinto falta do mar, eu sinto falta de contato com a natureza. E eu morava em Santo André, no ABC, e eu me sentia muito reprimido lá, sabe? Para mim, para o meu processo, né? E aí eu conversei com a minha esposa, a gente passou por uns processos de mudanças internos, a gente falou, ah, vamos encarar essa mudança? Falou, vamos, e aí estamos aqui agora. Ótima escolha. Não, tem bacana. Muito legal, muito bacana. Diego, para quem quer A pessoa pode me falar com procurar aqui você, para pelo quem quer Instagram, ter pode uma me mandar uma consulta com mensagem por você, aqui, como é que faz? ou ela pode me chamar no WhatsApp. Então, peço licença aqui para passar o meu contato de WhatsApp, que é o 11 94535 7615. 11 94535 7615. Esse número ele não recebe chamadas, mas mensagem pode mandar que eu respondo. Eu só não respondo em duas situações, se eu estiver dormindo ou atendendo. Qualquer outra situação eu respondo. Legal, valeu. Deixa eu colocar até aqui, olha, para ficar aqui na nossa live, o que está saindo. Mas calma aí. Agora sim, pronto, muito bem. Vamos lá. É 11 isso aí. 945357615. É isso? Vamos lá. 945357615, DDD 11, São Paulo. Gente, a gente está chegando no finalzinho da nossa live. Ah, meu Deus do céu! O Bora. Diego tem tanta coisa para poder falar aqui para a gente. Tati, a gente tem que convidar o Diego de volta logo no primeiro Saúde Etc. de 2023. Mas é claro, vamos fazer o seguinte. Eu sei que a Tati deve ter mais algumas perguntas, né? Vai fazer, claro. Mas eu queria já dizer para o Diego o seguinte. Diego, a gente está chegando no final do ano, né? E final do ano, claro que a gente deseja que o ano que passou, né? Gratidão pelo ano que passou, por todas as coisas ruins e coisas boas que aconteceram, mas meia-noite de 31 de dezembro de 2022 para 1º de janeiro de 2023, liberdade consciencial e autorresponsabilização. Recomenda que as autorresponsabilidade, sabe? Que não tem a ver com autoculpa, é totalmente diferente. O que é essa autorresponsabilidade, né? É eu tomar firmeza na minha caminhada, eu entrar em contato comigo mesmo e ter firmeza na minha caminhada. Então, através da liberdade consciencial, que é o que a gente conversou aqui agora, né? Essa proposta de conversar, de trazer temas diferentes, se envolver com temas diferentes, isso faz com que a gente amplie as nossas possibilidades, né? E o mundo está precisando de paz, né? A gente fala de paz, mas, novamente, não é essa paz que é a ausência de guerra. É a paz que a gente acessa aqui, ó. Aqui. Então, nesse momento de virada de ano, pelo menos é o ritual que eu faço. Então, eu deixo aqui também como uma dica para quem quiser fazer, né? Não sou muito ligado em festas, não, mas esse momento de virada de ano, para mim, é um ritual importante. Para a gente buscar uma renovação e seguir em frente, né? Eu fecho de fato os meus olhos, eu agradeço tudo que eu vivi durante o ano e tudo que eu vou viver. O que eu considerei bom e o que eu considerei ruim, né? Porque bom e ruim é só uma questão de ponto de vista, né? E mais uma vez, não é sendo um positivista tóxico, não gratiluz, mas é a gente conseguir identificar a luz dentro da gente. E sombra também, porque nós somos feitos de luz e de sombra, né? Então, fechar os olhos nesse momento de virada de ano e agradecer. Agradecer é muito importante. E gratidão como uma postura de vida, não como uma pose que a gente tira para uma foto, mas como uma postura espiritual. Então, é isso. Ótimo. Dilma! Esse é o Diego. Olha a Dilma Oliveira aí chegando. Parabéns pra você. Parabéns, felicidades. Querida, muitas felicidades. Anos de
Dilma, muita saúde, Dilma. Maravilhosa. Aqui o Macedo, Raquel, é a Raquel que você comentou na entrevista com o Diego. Raquel, falamos aí de você. Eles falaram de você. Verdade. Vai ter que assistir a live inteira. Falamos, a orelha dela deve estar queimando aí. A gente falou de você aberta, Raquel. Pois é. Pois é, gente, as lives ficam aqui no canal da Rede Relâmpago no Instagram, mas também depois vão lá para a nossa, eu chamo de biblioteca de lives, né? Lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube, onde inclusive nós exibimos o Relâmpago na Copa. A Tati estava falando até que não entendo muita coisa de futebol, não tem problema. Pode ir lá depois, dar uma olhada, porque a gente explicava tintim por tintim como é a Copa do Mundo, o que aconteceu. Beijo para o querido Marcelo Pilon, Nayara Dordex, ao Roberto Dantas e ao Maicon Bennett, que fizeram esse trabalho belíssimo aí de um mês com a gente na Rede Relâmpago. Tatiana Pagung, seu beijo, seu abraço, suas considerações finais, outra pergunta para o Diego, fica à vontade. As pessoas para o canal dele, Luz Consciência, porque foi onde eu conheci todos os amigos aqui que estão na live, né? Um canal maravilhoso, e que ele falasse um pouquinho do significado desse canal, né? Como surgiu Luz Consciência, a importância desse canal para ele e para as pessoas que assistem o conteúdo do canal. Luz Consciência surgiu através de uma meditação, através de um momento de contato comigo mesmo, e me vem essas duas palavras, né? Luz para a nossa caminhada, para iluminar a nossa caminhada, e luz para iluminar a nossa consciência. Então, se a gente colocar em prática essas duas palavras, a gente consegue se conectar com o que tem de melhor dentro da gente. E nós temos luz e sombra, vamos sempre lembrar disso, né? Mas a luz, ela ajuda a ampliar a nossa consciência. Então surgiu dessa forma, inicialmente para eu compartilhar os textos, né, que eu recebo espiritualmente, uma forma de canalizar essa espiritualidade que tem dentro de mim, pulsante, né? Mas eu percebi que, na verdade, tinha algo... isso eu fui percebendo durante o processo e estou percebendo ainda, né? Parece que a espiritualidade, os amigos espirituais estavam me preparando para algo maior, né? Porque foi através desse perfil aqui no Instagram que eu comecei a conhecer muitas pessoas, como vocês aqui agora, e isso foi ampliando. Então, hoje eu faço atendimentos também, né? Faço muitos atendimentos por conta da página aqui no Instagram. Então, na verdade, acabou conectando tudo, que antes era para eu compartilhar os textos espirituais, se tornou algo maior, se tornou um canal de conexão com a espiritualidade num sentido mais pleno, assim, terapêutico, né? E isso se desdobrou para o YouTube também. Eu tenho um canal no YouTube lá que tá caminhando devagarzinho, vou fazendo as lives lá. E lá eu tenho trazido mais pessoas para falar sobre espiritualidade, mas eu estou preparando um conteúdo que eu vou começar a desenvolver agora para 2023, em que eu trago os meus relatos espirituais, e que eu também falo sobre espiritualidade, porque eu amo falar sobre esse tema. Estou feliz aqui, estou radiante. É bem bacana mesmo. Olha, o tema é vibrante, gente. E olha, eu não entendo muito de espiritualidade, mas me parece que é um tema que ele abre, né, um leque de outros assuntos que são profundamente, deixa você pasmo aqui, de boquiaberto. Quando a Dilma falou, por exemplo, que a gente sai do corpo para poder visitar, para poder fazer algumas coisas do bem e tal, tudo mais, a gente sai do corpo para fazer algumas experiências. Olha, eu fiquei assim, caramba, que coisa bacana, né? Coisa que a gente precisa perguntar realmente para especialistas. Deixa eu ler aqui, a Raquel Macedo diz que o projeto do Diego é maravilhoso, admira muito o trabalho dele e é fascinada pelo próprio projeto também do tarô. Está aprendendo com ele nos vídeos. Então, não deixem de curtir tanto o canal do Diego aqui no Instagram, que é o @Luz Consciência, quanto Luz Consciência lá também no YouTube. Diego, eu só tenho a agradecer a você. Novamente, gratidão por tudo. Essa live era para acontecer no dia 14 de novembro, gente, o dia que
Um barco, vocês aí do Brasil inteiro devem saber essa notícia, um barco bateu na ponte Rio-Niterói. Eu moro em Niterói. Tinha ido no Rio, ao Rio de Janeiro, na parte da tarde, resolver um problema que surgiu de última hora. E por volta das 3, 4 da tarde, enfim, eu falei com a Tatiana, acho que problemaço deu aqui e tal. Antes do barco bater na ponte. Eu falei, Tatiana, ó, deu ruim aqui, não vou conseguir fazer a live, pede desculpas ao Diego, mandei mensagem para o Diego e tal, tudo mais. E aí, às 3 da tarde, o barco bate na ponte. Eu falei, pronto, aí que eu não consigo mesmo chegar do outro lado. Eu moro em Niterói. Então, quer dizer, me deixou de mãos atadas. Ainda bem que eu falei com a Tati antes. Mas, graças a Deus, está aí. Uma live maravilhosa que a gente teve. E em relação a um tema sensacional chamado espiritualidade. Diego, você está convidado novamente para poder fazer novas lives aqui com a gente, seja dentro de saúde, etc., seja dentro do universo holístico. E a gente, com certeza, precisa falar muito agradeço você, Vitor, pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Pelo convite. Para mim é uma honra conversar com vocês. Eu estou, de fato, muito feliz. Me senti muito acolhido aqui, muito à vontade para a gente conversar sobre esse tema, que, de fato, é o que você falou. É um tema muito amplo. Porque o ser humano é amplo, né? Nós temos infinitas possibilidades dentro de nós. Então, conversar sobre espiritualidade é conversar sobre esse nosso processo humano. Então, isso é muito gratificante, eu me sinto muito feliz. Nós, como consciência, nós não temos a noção da força espiritual que existe dentro de nós. E quando a gente fala sobre esses temas, a gente mexe com alguma coisa dentro de nós, com esse subjetivo, que fica um comichão, né? Dá uma vontade de falar mais, dá uma vontade de pesquisar um pouquinho mais. Então, eu sou muito grato mesmo a essa oportunidade de estar aqui com vocês, de quem acompanhou o nosso bate-papo aqui hoje, enviou as mensagens, e para quem vai acompanhar, depois vai assistir esse vídeo gravado aqui no Instagram e no YouTube Rede Relâmpago, é isso? Mas... Esse é o Diego Roque. Tatiana, eu gostaria de dizer que depois ele pode colocar esse vídeo também, colocar no canal dele, né, Vitor? Vou colocar. Para mais pessoas. Não, eu ficaria aqui não sei quantas horas falando sobre esse assunto, principalmente escutando o Diego, né, que tem todo esse carisma, né, essa energia de professor, né, de explicar de forma simples, amorosa, maravilhoso, né? Eu estou muito grata de ter escutado tudo que eu escutei, mais um pouco. Eu espero que todos que assistirão sintam essa mesma energia, aprendam um pouquinho mais. Né? Muito obrigada por ter, né, aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu também agradeço. E olha, galera, como a gente termina a live sempre, aliás, a Tatiana ela faz isso muito bem. A galera que ficou assim, ó, com o dedinho passando, pensando assim, isso aí é mais uma live daquelas e tal, tudo mais. Nananina não, né, Tati? Live, porque isso aqui foi o quê? Conhecimento. Muito bom, muito bom. Hoje não foi só... O tempo todo! Parabéns, Tatiana! Sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Concordo com você. Obrigado, Diego. Fique com Deus. Tati, meu beijo, querida. Sempre com convidados maravilhosos. Uma excelente noite para todo mundo que curtiu essa live maravilhosa, que foi mais que live, porque a gente compartilhou conhecimento e sabedoria. E fiquem com a Rede Relâmpago, seus programas sensacionais e maravilhosos.